Opa, e aí pessoal, bom dia, boa noite pra vocês, né? Eu sei que eu não dei aula pra vocês antes, né? Mas eu tô aqui pra dar a quarta aula pra vocês do curso ATP. Meu nome é Dylan, sou petiano, né? Tô no PET há 2 anos já, vai fazer 2 anos esse mês, inclusive. E assim, hoje, pessoal, agora focando aqui no conteúdo da aula, né? Que a gente vai estar vendo hoje. Hoje a gente vai estar vendo mais funções do ATP, né? A gente vai estar vendo um pouco mais do que o ATP pode fazer, tá? Mas é só um pouquinho mais, porque ele faz muita coisa, sério. Mas no âmbito aqui de circuito zoom ainda tem mais um pouquinho de coisa que a gente pode fazer, né? Para quem tem mais interesse, tem coisas que eles podem fazer para estar ajudando vocês aí, quem sabe estudar para uma prova, né? Resolver um exercício. Inclusive vou estar fazendo exercício com vocês depois para mostrar como que vocês resolvem o exercício, por exemplo, que está lá no livro, como que você joga ele aqui no ATP, entendeu? E acha tipo a resposta, sabe? Pelo menos para você poder conferir com o seu resultado. Que é uma coisa que meus colegas costumavam fazer na época lá do nosso quarto semestre. A gente falava, simula aí na ATP, simula aí na ATP. E com isso a gente sabia quem tinha acertado o exercício da prova e quem que tinha errado, né? Enfim. Então, pessoal, na aula passada vocês viram lá com o Daniel, né? Na aula síncrona que, assim, como puxar probe, né? De tensão, de corrente, para vocês estarem vendo informações em certas partes do circuito, né? Você coloca um probe lá no meio do circuito, vê qual que é a tensão naquele nó ali que está no meio do circuito, etc, etc, né? Então, foi uma aula mais para trabalhar essas ferramentinhas do ATP, porque em termos de circuito em si, vocês viram só circuitos resistivos, né? E a gente sabe muito bem que na prática não é assim, né? Não é só resistores que tem nos circuitos, muito pelo contrário. A gente vê muitos indutores e capacitores, né? Indutor, basicamente, transformadores e motores é basicamente um indutor gigantesco, né? Se for para pensar. E capacitor a gente vê direto em circuitos eletrônicos. Então, assim, e obviamente, né, os resistores a gente vê em todo tipo de circuito. Então, assim, agora a gente vai estar combinando, né, resistores com capacitores, resistores com indutores e resistores com os dois, né, resistor mais capacitor mais o indutor. Ok, para o nosso primeiro circuito aqui, que a gente vai estar mexendo, é com um circuito chamado circuito RC. RC nada mais nada menos que é um circuito resistivo e capacitivo, ou seja, tem um resistor e um capacitor, certo? É só capacitor e só resistor que tem nele. Então, a gente vai aqui, né, criar um novo desenho e eu vou mostrar aqui um circuito para vocês, para a gente ir montando. Então, primeiramente, como vocês já viram na aula passada, né, a gente começa pela fonte, a gente pega aqui a nossa fonte de tensão de corrente contínua. Vou dar um zoom mais aqui para a gente conseguir enxergar. Opa, foi zoom demais. Aqui. Prontinho. Aí a gente vai dar um Ctrl R nela, né? Vai deixar ela posicionada certinho. Antes da gente prosseguir, né? Nunca esquece aqui, vamos aterrar ela. Pronto, aterramos a nossa fonte de tensão. E a gente vai usar como valor de tensão para essa fonte como valor de 180 volts, certo? Então a gente tem aqui o valor de 180 volts. Esse T-start, T-stop, a gente vai manter assim, que é o que isso significa, né? Porque a gente sempre vê menos 1 em 1000. O menos 1 quer dizer que quando sua simulação começar, né? Quer dizer que pelo tempo de começo dela ser menos 1, ou seja, quando sua simulação começar, ela já vai estar ligada, entendeu? Ela não vai ligar no momento que a sua simulação ligar. Se ela estivesse no zero, era isso que iria significar, entendeu? Se está no zero, significa que ela só ia ligar no momento que você ligasse o circuito, entendeu? Agora, menos 1 significa que ela já vai estar ligada no momento que você ligar o seu circuito. E o T-stop de 1000 é porque iria demorar 1000 segundos para ela desligar, ou seja, a gente considera 1000 nesse caso aqui como um valor infinito, entendeu? Então quer dizer que ela nunca vai desligar.
É uma fonte que ela vai se manter ligada por muito tempo, o tempo que a gente considera infinito. Ok, pra gente não perder mais tempo, ok, mandamos bala nela. Com isso aqui a gente vê que ela ficou preta, quer dizer que tá ligado. A gente vai colocar uma chave, eu vou explicar para vocês depois o lance dessa chave, mas a gente vem aqui em switches, switch time controlled, e a gente vem para colocar ela aqui no nosso circuito, tá? A gente vai ligar ela ao circuito, vamos fazer bonitinho, né? Ligamos ela ao circuito. Vamos colocar um resistor agora. Resistor vocês já sabem, né, da aula passada. Então vamos colocar aqui um resistor de 8.000 ohms. Vocês sempre se deparem, né, com a unidade que está aqui, né? Então tá aqui tá ohms, então quer dizer, se a gente quer 8.000, a gente tem que realmente colocar 8.000 aqui. Eu sei que isso parece ridiculamente óbvio, mas é porque vocês vão ver como é que é no capacitor, tipo, agora, né? Vou colocar ele agora aqui e vocês vão entender o porquê que eu tô falando isso. Então, agora a gente vai colocar o nosso capacitor. E aonde que a gente acha ele? Aqui também no branch linear. A gente vem no mesmo lugar, aqui resistor. Logo aqui embaixo dele a gente já tirou um capacitor. Então a gente vai colocar um capacitor, vai dar um Ctrl R nele e vai colocar ele aqui, paralelo com a fonte, entre aspas, em paralelo, né? Porque tem o resistor que não deixa ele ficar exatamente em paralelo. Enfim, o circuito fechou. Mas não tá faltando alguma coisa em relação ainda, né, ao circuito? Sim, para ele fechar, a gente também tem que aterrar aqui. Agora sim, ele tá fechado, entendeu? Ele começa no ponto positivo da fonte, passa pelos componentes, até voltar, né, pelo terra, ou seja, que é um ponto em comum. Isso que o terra significa, é um ponto em comum. Então quer dizer que o ponto negativo da fonte de tensão é o mesmo ponto negativo do capacitor, entendeu? É como se você estivesse ligando os dois circuitos por uma reta aqui, entendeu? Fazer isso aqui seria a mesma coisa que colocar esses dois pontinhos de aterramento embaixo, certo? Então você fazer exatamente isso aqui é a mesma coisa que colocar dois pontos de aterramento. Então vamos excluir aqui e vamos deixar desse jeito para vocês já pegarem costume de usar o terra, que ele facilita para vocês um pouquinho. O que eu estava falando para vocês, pessoal, um pouquinho agora, pouco, né? Era em relação à unidade, né? Lá era ohms, era básico, mas aqui vocês já estão se deparando com microfarad, né? E assim, qual que é o problema? Vocês têm que só ficar esperto, né? Por exemplo, aqui eu vou o enunciado assim, do que eu estou passando para vocês. Eu estou passando um capacitor de 4 microfarad. Vocês então não vão colocar 4 vezes 10 a menos 6. Vocês vão só colocar o 4, porque aqui ele já está em microfarad. Então, só põe o 4 e ok. Aqui temos o nosso capacitor. E por último a gente vai fechar a chave. Agora a gente tem que entender como essa chave funciona. A gente vai usá-la bastante mais para frente no curso. Aqui é só para vocês entenderem um pouco, né, como que é o regime permanente. Mas a gente precisa entender pelo menos o básico de como funciona a chave, né? Como assim uma chave, né? Primeiramente, quer dizer que essa chave, né, o que a gente vai estar fazendo com ela? A gente vai colocar um zero aqui. Que é esse zero? Significa? Significa que no momento zero, essa chave ela vai estar no momento inicial, quando começar tudo lá, antes de começar na verdade, ela vai estar aberta, ou seja, ela está aberta e o resto desse circuito ele está desconectado. Então quer dizer que a mesma tensão que tem aqui vai estar em paralelo com o resto do circuito. Só que o que acontece, pessoal, no tempo zero ela vai fechar, tá vendo? Esse T aqui, ó, TCL é time to close, basicamente, né? É o tempo de fechar a chave. Quando ela fechar a chave, ela vai conduzir corrente normalmente, né, em curto, então vai estar conduzindo corrente, a corrente que vai estar vindo da nossa fonte vai passar completamente por ela no momento zero. E esse time to open a gente põe 1000, que é basicamente o nosso infinito que a gente gosta de considerar. Como assim considerar? É a mesma coisa que eu já tinha explicado antes, né? Que
a gente não quer que ela feche. Então a gente joga um tempo extremamente alto para ela não aparecer nas nossas simulações fechando. Quer dizer, abrindo, né, do nada. Então a gente joga um tempão extremamente elevado para ela não abrir. Então a gente tem uma chave que fecha no momento zero, conduzindo a corrente, e não abre mais, tá? Então a gente fechou. Aqui a gente já está tudo escurinho, então quer dizer que a gente pode colocar para simular, né? Mais ou menos. Tem mais algumas coisinhas de conceito que a gente precisa saber, que é o seguinte. Aqui a gente vai estar analisando o conceito já do circuito, um pouquinho, né, uma palhinha dos circuitos transitórios, tá? Assim que eu simular, eu vou voltar a explicar para vocês o conceito de circuito transitório, mas vocês não precisam ficar muito com medo disso, porque é uma coisa que vocês vão ver só daqui 2 semestres, tá? Vocês vão estar vendo só o que importa para vocês. Em circuitos 1 é o regime permanente. Então, a gente tem as nossas condições, né? E a gente faz agora rapidinho o cálculo para saber aqui nas nossas configurações, né? A gente vem aqui no ATP Settings, aqui ó, ATP Settings, ou aperta F3, que eu tinha apertado agora há pouco por costume, né? Já vou direto. Então, a gente tem o nosso delta. Normalmente a gente acaba deixando menos 6, mas se a gente vê que não está reproduzindo muito bem, a gente acaba aumentando, diminuindo ele, enfim. Tem como calcular isso, mas isso só em circuitos 3 que vocês vão calcular de verdade, isso aqui porque não é muito fácil calcular, né? Mas esse Tmax a gente consegue calcular aqui em circuitos 1. Aqui em circuitos 1 a gente consegue calcular ele. E assim, como que a gente calcula o Tmax de um circuito RC? Vocês não precisam se preocupar muito, porque vocês não vão estar vendo isso agora em circuitos 1, mas só para falar, para vocês não ficar tipo, ele tirou do além esse número. Esse número vem de uma relação que vocês também vão ver em circuitos 3, só que assim, é uma relação que dá para vocês verem aqui também, que é bem simplesinho. No circuito RC, basicamente, você quer achar o tempo máximo, né? Você faz R vezes C, ou seja, você pega o seu resistor, que é de 8K, vezes a capacitância, que a gente viu que é 4 microfarad. Então, basicamente 4 vezes 10 a menos 6 vezes o 8000. Aí a gente vai chegar a um valor de 0,032. Esse valor aí, a gente tem que multiplicar por uma constante de normalização do ATP, que é de 5 vezes. Fazendo isso, a gente chega num valor, pessoal, de 0,16 ou 16 milissegundos. E o delta, como eu já fiz circuitos 3, já tive o trabalho de calcular para vocês. A gente vai usar menos 5 nesse caso, tá? Bom, agora a gente tem as nossas configurações aqui. Falta só simular, basicamente, né? Então vamos lá simular, aí eu volto a explicar para vocês. Ele vai pedir para salvar, né? E aí vocês veem na pasta do ATP, pessoal, do ATP Draw 6.3, né? Que vai ser onde está o projeto de vocês. E aí aqui é bom vocês colocarem em algum lugar que vocês não vão perder, mas é sempre bom deixar, vocês têm que deixar dentro da pasta do ATP. Se não me engano, o professor Fabrício me disse isso quando eu fiz medidas elétricas lá no sexto semestre. Ele é o cara do ATP, né? Então ele já sabe esses problemas que dá. Ele fala sempre salva aqui na pasta do ATP Draw, ou alguma pasta que está dentro da pasta do ATP Draw. Você pode criar uma pasta aqui, por exemplo, enfim. E nunca exagera muito no nome, não põe ponto, não põe vírgula, essas coisas, traço, enfim, porque o ATP, se não me engano, eu não lembro exatamente qual era, né, a pontuação que você colocava aqui, o ATP ficava maluco, não lia seu projeto. Então tenta colocar algo muito simples. Por exemplo, se quer colocar 4.3, evita, põe, por exemplo, ATP aula, sei lá, aula, tá vendo? Aqui é os que eu já salvei, né? Ó, tá vendo que eu não ponho ponto, eu não ponho vírgula, nem espaço, pelo amor de Deus. Então você põe, por exemplo, aula 4 aqui, teste. Pronto, tá vendo? Põe tudo junto, não inventa, né? Não põe coisa maluca aqui. Salvou. Aí você vai dar o F2, né? Pra simular. Então vamos lá em ATP, Run ATP. Ou só dar o F2.
Foi mal, pessoal, eu já dou mais acostumada, já tô acostumado, acabo jogando F2, F3 e F8 tudo automático, ó, já ia apertar F8 de novo. Então você vê que em ATP e Run Plot ou aperta F8, tá? Então aqui, vocês vão ver que ele não plotou nada. Uai, mas por que não plotou nada? Bom, como vocês viram na aula passada, tem como vocês colocarem os probes, né? Pra vocês verem a tensão, corrente. Tem outra maneira também, não sei se vocês viram isso na aula passada, mas é como eu tô acostumado e como eu vou estar usando aqui para ver tensão e corrente. Então a gente quer ver qual é o comportamento da tensão nesse circuito, né? O que está acontecendo nele. E o que está acontecendo nele, basicamente, a gente vai ver a tensão no resistor e a tensão no capacitor, para ver o que está acontecendo nos regimes transitório e no permanente. Então a gente vem aqui, ó, que a gente clica, né, primeiramente 2 vezes no resistor, e a gente vem aqui no output e põe o que a gente quer mostrar lá, né, no plot. Como a gente quer só a tensão, põe aqui só a tensão. Tá vendo? Esse aqui é o símbolo que ele vai do que ele vai estar plotando lá. E a tensão no capacitor a gente vem e faz a mesma coisa, ó. Tensão no capacitor. Então a gente já tem agora o que plotar lá, só que a gente tem que rodar de novo. Então roda de novo, não tem problema. Pronto. Aí a gente vai lá e agora sim a gente tem o plot aqui, entendeu? Para vocês não ficarem confusos, o que vocês podem estar fazendo também? Vocês querem ver a queda de tensão no resistor, por exemplo, né? Você não sabe qual que é o nome do resistor, você pode estar mudando, assim, ó, tá vendo? Esse aqui é o nó de XX002 para XX003. Então esse aqui é a queda de tensão no nosso resistor. E no capacitor é X03 até o ground, basicamente. Então a gente volta lá no nosso plot. Então a gente viu, né, a gente identificou que o nosso X02 até o 03 é o nosso resistor, e esse 03 traço nulo é o nosso capacitor. Então aqui a gente vai já botar para plotar, e esse aqui é o gráfico que tem pra gente. Vou colocar ele aqui pro ladinho, pessoal, pra gente estar dando uma olhada e analisando junto com o circuito, né? Deixa eu até aumentar ele aqui. Vocês podem estar clicando para abrir a janela inteira ali, mas é porque eu quero mostrar o circuito para vocês. Seguinte, pessoal, o que está acontecendo aqui, né? Vocês têm esse gráfico e tal, mas vocês têm que saber analisar o que está acontecendo nele, né? Então, é aqui que eu falo para vocês, apresento para vocês o chamado regime transitório. O permanente você já deve ter ouvido falar na aula da professora Valquíria, né, em circuitos. O regime permanente, nesse gráfico, ele é basicamente essa parte aqui para o final, entendeu? Que é onde ele começa a estabilizar e fixa num valor. A partir do momento que você tem um valor fixo de tensão, fixo de corrente, ali é o seu regime permanente. Enquanto isso, essa parte aqui que vocês estão vendo que está variando é o nosso chamado regime transitório. Só que vocês não precisam ficar muito assustados, porque o permanente é bem básico, né? Basicamente vocês já estudaram com a professora que os comportamentos do regime permanente. E quais são eles, né? O capacitor, né, que é o nosso caso aqui, no regime permanente, ele tem um comportamento de um circuito aberto, né? Então basicamente o que acontece é que ele vira um circuito aberto, ou seja, vai ficar em paralelo com a fonte. Então a gente tem uma fonte de 180 volts, né? Aí aqui a gente tem mais uma ferramentinha para vocês, ó. Esse cursor, ó, vou puxar aqui pro lado para ficar pertinho. Ele vai estar mostrando para vocês os valores de pico, seja de tensão, corrente, o que vocês estiverem plotando aqui. Caso a gente está plotando só a tensão, né? Ó, o vermelho é a tensão no capacitor e no resistor, e o verde é a tensão no capacitor, tá? Então assim, no nosso regime permanente, o que a gente sabe é o que
que o nosso capacitor ele vai se comportar como um circuito aberto, né? Ou seja, se comportando como um circuito aberto aqui, o capacitor, quer dizer que ele vai estar no mesmo potencial da nossa tensão. Então ele vai estar em paralelo diretamente com a tensão, porque esse resistor ele não vai existir basicamente. Por quê? Porque se o circuito ele está aberto, está aberto aqui, ó, esse capacitor ele está aberto. O que isso significa? Significa que a corrente que está saindo daqui, ela não está voltando para a nossa fonte, ou seja, está passando no circuito, no regime permanente, não está passando corrente por esse resistor. Se não está passando corrente por ele, quer dizer que a gente não tem tensão. Isso não estou tirando da minha cabeça, né? A parte matemática disso é basicamente o que? URI, né? URI. Então a gente tem a tensão no nosso resistor, ela é igual a resistência vezes a corrente. Em regime permanente não está passando corrente, porque é um circuito aberto. O circuito aberto não está passando corrente, então a corrente é zero. Então a corrente de zero, multiplicando os nossos 8.000 ohms, é zero. Então a gente não tem tensão nesse resistor. Então se a gente não tem tensão, não tem corrente, basicamente ele não existe, né? Finge que ele sumiu daqui, no regime permanente apenas, tá? Então isso quer dizer que o que a gente tem é uma fonte. O nosso circuito vai ser basicamente a fonte e aqui o capacitor. Então eles estão realmente em paralelo um com o outro, ou seja, a mesma tensão que tem na fonte tem no nosso capacitor, e isso a gente vê no gráfico, ó. A gente vê no gráfico aqui, ó, onde está o cursor, ó, ele está pegando essa parte aqui, ó, da tensão do capacitor. Aí a gente vem aqui e olha, ó, qual que é a tensão que está batendo ali no capacitor? 178. Ele não pega assim 100%, até porque acho que a gente precisava jogar um tempo mais alto para ver lá, né, na frente. Só que se a gente jogasse um tempo muito maior, a gente não ia ver essa parte do transitório. Enfim, então quer dizer que a gente tem basicamente os nossos 180 volts no nosso capacitor. E o que eu falei do resistor também, eu não falei para vocês que não tem tensão no resistor? Pois é, olha qual que é a tensão aqui no resistor. É quase nula, tá quase morto o nosso capacitor, nosso resistor, entendeu? Nosso resistor ele já quase não tem passando mais nada de tensão nele, né? Quase não está vendo mais queda de tensão no resistor. Então, basicamente a gente acabou de verificar, né, a teoria que vocês viram lá, aqui no nosso, usando o ATP. Aí essa partezinha aqui do transitório, ela é bem mais complicada, né? Que é assim, eu vou explicar bem rapidinho, mas não é o foco. O que acontece assim que a gente bate a chave, ó, no momento zero ele bateu a chave, o comportamento é o contrário. O capacitor, assim que você bate a chave, ele se comporta como um curto-circuito. Lembra lá de eletricidade e magnetismo com a professora Valkyria? Ó, a professora Valkyria vai ficar brava com vocês se vocês não lembrarem, porque vocês aprenderam com ela, tá? Ela fica brava quem não prestou atenção na aula aí. Que é o seguinte, o capacitor, ele vai carregando, vocês lembram disso? Que ele basicamente são duas placas que carregam com a energia de campo elétrico. Lembra disso lá em eletricidade? Pois isso quer dizer que ele carrega, ele precisa de um tempo para ele carregar. Enquanto ele não carrega, ele vai comportando no momento zero como um curto-circuito, e como um curto-circuito, ó, que tá vendo que o verdinho é a tensão no capacitor, né? Então quer dizer que no momento zero, onde bateu a chave, ele é um curto, e se ele é um curto, não tem tensão nele, certo? Então vocês podem ver que a tensão nele é 0,98. Isso é porque eu nem consegui jogar no tempo igual a zero, tá quase no zero. Se fosse no zero, vocês realmente iam ver que tem zero de tensão. Se tem zero de tensão, tá no máximo de corrente, enfim. E aqui ele vai carregando só, olha só. Observem ali em cima, o verdinho ali, o valor de tensão. Olha o que acontece com ele. 12, 24, 40, 74, 120, 150, e para cá já quase no 180, e para cada vez mais aumenta até chegar no regime permanente. Atingiu 180, ele chegou no regime permanente. Só que até lá ele está em regime transitório, né? O nosso capacitor ele está carregando. Enquanto ele carrega, o nosso resistor também apresenta características de regime transitório, né? Ou seja,
quando o nosso capacitor ele está atuando como um curto-circuito no tempo igual a zero, quer dizer que toda a tensão ela está em cima do resistor, porque basicamente no tempo igual a zero não existe, né, esse capacitor, porque ele é um curto-circuito, ele não existe, ele é basicamente uma linha normal aqui, finge que ele nem está aqui, ele é só uma linha normal. E ele sendo uma linha normal, quer dizer que a gente tem uma fonte em paralelo com o resistor, e é por isso que a tensão aqui, ó, no resistor é 180, no tempo igual a zero. Então conforme o capacitor ele carrega, aumenta ali, o resistor ele diminui, certo? Então isso aí é um pouquinho de regime transitório, e eu não vou entrar muito nisso porque vocês não vão ver com muito detalhe o transitório lá pra frente em circuitos 3. E cá entre nós não é nem um pouco fácil, é muito difícil, tá? É uma matéria muito difícil, mas e com muito cálculo 4, enfim. Então eu não vou estar passando muito mais pra vocês além disso aqui, tá? Então pessoal, a gente esquece isso aqui e a gente vai partir para um circuito RL de resistor indutor, né? Então a gente vai tirar esse capacitor aqui, vamos arrancar ele aqui, deletar, e agora a gente vai colocar um indutor para ver o que acontece com o nosso circuito, né? Vamos pegar o mesmo circuito, só que colocar agora o indutor. Então a gente não precisa nem excluir o resto. Então a gente só vem acrescentando o indutor, né? Como acrescenta o indutor? Branch linear. Ó, aqui a gente tem o nosso resistor que vocês já sabem colocar, o capacitor que vocês já sabem colocar, aprenderam agora, né? E agora o indutor. Enfim, colocaram o indutor. Vocês vêm aqui, dá um Ctrl R nele, dá uma rotacionada. E nunca esquece de colocar o ground, tá? Ground no caso, porque ele é o final do circuito, né? Para fechar o circuito com a fonte. Aí a gente vai colocar um valor aqui de 12 Henry. Pra gente colocar um valor de 12 Henry, a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente só colocar 12 aqui, o que a gente tem? A gente tem 12 mH. Pra gente ter um 12 Henry, a gente tem que dar um jeito de equilibrar isso aí. Como que a gente equilibra? Basicamente 12 mH é 12 vezes 10 a menos 3. Se a gente quiser deixar ele como 12 Henry, a gente tem que multiplicar por 1000. Multiplicar por 1000. Então 12.000 mH. Então 12.000 vezes 10 a menos 3, vocês vão ver que a gente vai chegar a 12 mH. Ok, colocou aqui. E agora a gente vai plotar lá as tensões. A tensão aqui no resistor já está lá. E no indutor a gente vai colocar agora aqui. E o que a gente pode fazer agora, né, para ensinar um truquezinho para vocês, caso vocês não fiquem confusos, né, ver aquele XX, não sei o que, vocês podem estar personalizando isso daí, tá? Mas vocês têm que tomar cuidado, vocês têm que saber o que vocês estão fazendo. Como que a gente vê isso aí? Vocês vêm aqui, né, que é XX02, vocês vão colocar, por exemplo, resistor. Não tem como colocar mais aqui, mas tá bom, resiste. Vocês vão saber que é o resistor. E aqui vocês colocam que é o pós-resistor, então vocês põem tipo RC, por exemplo, que é o outro ponto, né? Uma queda de tensão que vai daqui até aqui. A Valkyria gosta de passar naquele formato da setinha, né? Então finge que tem uma setinha aqui que vai desse ponto, do ponto resiste pro ponto RC. E aí, para vocês verem a queda de tensão no indutor, vocês podem vir aqui, tá colocando, vocês têm que colocar o mesmo ponto, né? Porque aqui esse ponto aqui, é por isso que eu falo, vocês têm que saber o que vocês estão fazendo. Esse ponto, basicamente, ele é o mesmo desse aqui, certo? Não tá tendo nenhuma queda de tensão aqui, nenhuma diferença de corrente, né? Um escoamento de corrente para lugar nenhum. Então, é o mesmo ponto, é o mesmo nó. A gente vai colocar o mesmo nome. Se a gente não colocar, aí dá problema no ATP. Então, põe o mesmo nome, ó, RC aqui e RC aqui, certo? E aqui, como é um outro ponto, aí vocês podem colocar como, por exemplo, ground. Aí a gente vai estar simulando o nosso tempo lá.
eu já calculei para vocês, né, para a gente não ficar se delongando muito, a formulazinha daqui para o circuito RL é basicamente L sobre R vezes 5. Isso, aí vocês vão fazer o que? 12 Henry sobre 8.000 ohms vezes 5. Com isso vocês vão ter um valor de 7,5. Então vou colocar aqui, ó, 7,5. E sempre usa ponto, não vírgula na TP, tá? Opa. 7,5 elevado a menos 3. Então, E a menos 3. E o delta, para ficar melhor aqui, eu já calculei lá também para vocês, como já disse, eu já fiz circuito 3, então eu calculei ele como sendo menos 6. Agora a gente tem as nossas configurações aqui, a gente vai rodar ele. Run ATP, já rodou. E vamos plotar. A gente tem as tensões para plotar aqui e analisar, né? Então olha aqui, ó, como que aparece. Agora não aparece mais XX, não sei o que. Agora a gente tem como... tá. Vocês viram que não apareceram ground ali. É porque vocês têm que colocar aqui também. Se vocês colocarem ground aqui... Opa. Se vocês colocarem ground, vai aparecer lá. Deixa eu só confirmar se está igual. Então agora vocês vão ter... não quer mostrar lá. Enfim, se ele não quer mostrar, tudo bem. Deixa só aquele tracinho. Mas a gente vai... se roda de novo, né? Sempre roda de novo, é bom. A gente vai estar vendo aqui agora de novo aquilo ali, né? Vocês estão vendo até aqui, para esse ponto até aqui. A gente tem agora resiste para RC, viu? Que eu marquei lá. Então, e aqui é a tensão no RC. Daqui que é a tensão no capacitor, no indutor. Vamos colocar aqui e vamos estar plotando. Vocês vão ver que o gráfico ele é parecido, tá? Mas ele tem lá suas diferenças. O que cabe a gente é a gente estar entendendo essas diferenças, né? Então a gente tem aqui um gráfico que também é parecido, só que vocês vão ver que ele é o contrário, na verdade. Se vocês estarem analisando, ele tem o mesmo formato, só que na verdade ele é o contrário, ele é o oposto do RC. É que nem a gente fala, o capacitor e o indutor eles são opostos um do outro. Se eles são opostos um do outro, quer dizer que vocês já viram lá, né, na teoria de circuitos, que em regime permanente o nosso capacitor ele age como um circuito aberto. Se o nosso indutor ele é oposto, então quer dizer que em regime permanente ele age como um curto-circuito. O que isso significa? É só a gente estar olhando, igual a gente fez no primeiro. E olha só, o nosso RC... Era para ser RL, tá, pessoal? Foi mal. O nosso RL aqui, a tensão nele, em regime permanente, olha só lá, quase zero, né? Se a gente jogasse mais para frente, a gente realmente ia constatar que ela é de verdade zero. Então, a gente vê que ele tem ele tem uma situação oposta, né, no capacitor. Então, isso se aplica à corrente também, tá? Se vocês quiserem analisar a corrente, é simples também. Vocês voltam aqui, ó, e em vez de estar plotando a tensão, vocês podem estar plotando a corrente. Ó, corrente. Agora vocês estão plotando a corrente. Antes de tudo, roda. Apertei o F2 aqui rapidão para rodar, né? E a gente vai agora plotar. Agora a gente tem, ó, esse Czinho, que significa de corrente, né? Então a gente vai plotar a corrente. A corrente vocês podem ver, basicamente, que, ó, olha a corrente que tem ali no nosso... a corrente é a mesma, tá? A corrente no... Vocês estão vendo verdinho aqui, porque olha só, ela tá uma em cima do outro, porque a mesma corrente que passa ali pelo indutor passa pelo capacitor, tá? Então, pelo indutor passa pelo resistor. Aí, pessoal, foi mal, chega me ligando aqui. O que acontece?
com a corrente. A corrente, ela no permanente, o indutor ele age como um curto-circuito no permanente, né? Que a gente viu. Então ele não tem tensão, mas ele tem corrente. Então vocês vão ver que no começo lá que ele começa como um circuito aberto e fecha como um circuito curto-circuito, né? Então a gente tem um aumento aqui da corrente, né? No começo a gente tinha uma corrente de 0 e no permanente, ó, que chegou no permanente, né? Ele virou um curto-circuito, ou seja, é a corrente total liberada pela fonte. É o que a gente tem aqui. Então, aqui vocês já viram como avaliar, né? E como é o comportamento de um RCRL. Mas se a gente juntar os dois, tá? Se a gente juntar os dois, pro regime permanente é tranquilo, tá? Então, vamos montar um outro circuito. Agora a gente não vai ter jeito, a gente vai ter que desmontar aqui algumas coisas. A gente deleta um pouco aqui. O que a gente tem que ter em mente, pessoal, é que o ATP ele ajuda demais. Ele ajuda demais a gente em várias áreas, tá? Mais lá pra frente do curso, vocês vão estar usando ATP para simular transformador, para estar simulando carga trifásica, né? Coisas bem mais complicadas. Esse aqui é o básico do ATP, né? Mas ainda assim, para circuitos transitórios, o nosso professor Arnulfo, ó, ele basicamente usava só isso aqui para simular. Desligando aqui o telefone, pessoal, tá complicado aqui. Aí a gente vai montar nosso circuito para a gente estar analisando um pouquinho, porque assim ele começa a ficar muito mais complicado conforme a gente vai colocando coisa no nosso circuito, né? Aqui basicamente eu só estou dando um Ctrl C, Ctrl V. Na verdade seria bom a gente deletar mesmo e tirar um novo, porque senão vai ficar pegando aqueles pontos que a gente nomeou. A gente pode estar nomeando de novo aqui, mas enfim, ó, vamos colocar um resistor em série com a fonte, tá? Esse resistor aqui ele está em série com a fonte. Esse resistor ele é um resistor de 2 ohms. Então vocês veem que coloca 2 ohms nele. E aqui a gente vai fazer um capacitor em paralelo com o indutor. Como que a gente vai fazer isso? A gente vem aqui e coloca um resistor, e esse resistor ele tem um valor ali de 3 ohms. 3 ohms. E agora a gente por fim coloca o nosso indutor, que tem um valor de 12 miliohms, tá? Vou estar colocando aqui indutor. Então, Ctrl R nele. E prontinho. Agora a gente vai estar colocando um capacitor, né, em paralelo com ele. E finalizando com o resistor também aqui. Esse aqui é um exercício do livro, tá, pessoal? Tô pegando aqui um exercício do livro pra vocês. Opa, o capacitor a gente já tem, agora um resistor, né? Vou pegar um resistor aqui. E basicamente, pessoal, aqui vocês vão fechar o circuito de vocês. Aquilo que eu falei pra vocês lá no começo, vocês podem estar puxando aqui pra cá e tal. Vocês podem substituir pelo aterramento, né, que eu falei lá atrás. E o valor desse resistor aqui, ele é de 4 ohms. O valor dessa fonte aqui tem que mudar, tá, pessoal? É o valor de 10 volts. O valor do nosso capacitor, 4 microfarad também. E para fechar o nosso indutor, 12 mil, dessa vez é mili, tá? 12 miliohms. E agora a gente tem
aqui o nosso circuitinho. Basicamente, vocês estão vendo que temos agora um capacitor e o indutor, eles estão em paralelos, né? E assim, o que isso significa agora pra gente? Como que a gente vê, né? Enfim, lá no exercício, através de cálculo e tudo, vocês vão fazer aquelas associações, né? Vocês têm que sempre considerar regime permanente, né? Vocês e circuitos 1. Então, em circuito em regime permanente, o que está acontecendo? O nosso capacitor é um circuito aberto, ou seja, no final dele não vai estar passando corrente por aqui, ou seja, esse resistor ele vai estar morto, mas vai estar tendo uma tensão aqui, que é uma tensão que vai ser a mesma tensão desse resistor aqui. Enfim, aí nesse ramo, a associação que vocês têm que fazer é que o indutor ele vai estar em regime permanente, ele vai estar como um curto-circuito, ou seja, a corrente que ela vai sair da fonte, passar por esse resistor. Aí o que ela vai ver quando ela chegar nesse ponto aqui? Ela vai olhar um nó que está em circuito aberto, ou seja, a resistência do circuito aberto é infinita, né? E ela vai seguir para o caminho com uma resistência menor. Então a corrente ela vai inteira para esse ramo aqui no regime permanente. Então o que vocês vão ter é a corrente total que está saindo da fonte, ela vai estar vindo para esse ramo. Enquanto isso, basicamente a tensão da fonte vai estar praticamente inteira nesse resistor aqui, nesse capacitor aqui. Por que eu digo praticamente inteira? Porque se vocês lembram também no comecinho de circuitos 1, a gente lembra das regras de queda de tensão, né? Que é em série, ou seja, a gente tem um capacitor em série, aqui um resistor em série. E o que acontece? Esse resistor, ele tá, por mais que ele seja pequeno, ó, ele é um de 2 ohms, né? Enquanto isso daqui é um de 3, enfim. Ele tá dispersando, né? Parte da queda de tensão, que tá chegando nesse ramo aqui, entendeu? Então esse ramo aqui, ele não está em paralelo exatamente com a fonte. Esse ramo ele está em paralelo com a tensão da fonte menos a queda de tensão nesse resistor, né? Se vocês forem equacionar lá na lei de Kirchhoff das tensões, vocês vão ver que a queda de tensão nesse ramo é a tensão enviada da fonte menos a queda de tensão nesse resistor, tá? Tudo isso vocês já viram, mas é bom a gente estar dando uma lembrada para vocês não ficarem perdidos no meio da simulação. Então a gente vem aqui em Settings e a gente vai, eu já calculei de novo para vocês, né? Coloquei como -7 aqui o delta. Vocês estão vendo que não é muito diferente. Na maioria do caso de vocês, no regime permanente, vocês vão estar jogando -6. Só que assim, vocês viram que está zoado o gráfico, uma coisa assim. Você joga um delta para um pouquinho mais, um pouco menos, que vocês podem ficar tranquilos. Agora, esse Tmax no circuito RLC, ele é bem complicado de a gente achar o Tmax. Eu não posso passar uma fórmula exata para vocês, porque existem 3 tipos de circuito RLC e lá no transitório, né? Vocês vão ter que fazer uma série de cálculos, identificar se é um circuito do tipo amortecido, sobreamortecido ou amortecimento crítico. Aí, considerando isso, você tem que fazer mais uma série de cálculos até você chegar nesse tempo máximo. É bem complicado. Mas eu já, de novo, tive o trabalho de fazer para vocês aqui. E eu achei esse valor como sendo 0,1, tá? Então vocês colocam aqui 0,1 e pronto, a gente tem o nosso valor. O que vocês podem estar fazendo também, pessoal, é tá chutando um pouco esses valores, entendeu? Eu confesso que eu fiz por chutômetro aqui, eu cheguei no valor de 0,2, eu acho, no chutômetro. E eu chutei também o delta e deu um gráfico bem parecido, entendeu? Vocês estão vendo que tá chegando parecido, vocês diminuem um pouquinho, aumenta um pouquinho, que no chutômetro vocês vão estar chegando no valor ideal. Eu posso estar mostrando para vocês isso aí. Então vamos primeiro rodar o plot. Rodou. E agora, a gente quer saber, né? Lá no exercício, o que ele queria? Ele queria saber qual que era a corrente nesse ramo aqui e qual que era a tensão no capacitor. Então, para a gente saber qual que é a corrente nesse ramo, a gente pode
como é corrente, a corrente tanto no resistor quanto no indutor é a mesma, então a gente pode estar pedindo para ele plotar a corrente tanto no resistor quanto nesse indutor, porque ela é a mesma, certo? Então a gente põe aqui para plotar no resistor mesmo. E a tensão, aí a tensão já não é a mesma coisa, né? A tensão ela ocorre em série, então o que acontece é que a gente vai, o exercício pediu para ver a tensão no capacitor, então a gente vai jogar aqui no capacitor certinho nele, tensão. Ó, quando vocês verem que tá assim, quer dizer que ele tá ao contrário do capacitor. Então demos um Ctrl R, agora ele tá certo. O que ia acontecer é que o gráfico ele ia ficar meio que de cabeça para baixo. O que não tem problema, é só se você lá no plot clicar com o botão direito, você consegue corrigir esse erro sem ter que dar um Ctrl R aqui, enfim. Agora que a gente tem o que plotar, aí a gente vai rodar de novo. Aí a gente vai ver no nosso plot aqui. Aqui eu não precisei colocar nome nem nada, porque basicamente a gente tem tensão, outro a gente tem corrente, então a gente consegue diferenciar facilmente por isso. Ó, aqui, ó, V, então a gente vai estar vendo a tensão no nosso capacitor, e o C nada mais é que a corrente no indutor. Então vamos estar rodando o plot. Esse aqui, pessoal, é o gráfico do exercício de vocês. E assim, lá ele pedia a tensão e corrente, ó. A gente resolveu o exercício basicamente através de simulação. A gente vai pegar aqui e vai ver, ó, regime permanente, tá vendo? Aqui não muda, aqui tudo igual, quer dizer que a gente está no regime permanente. No regime permanente, a gente tem aqui, ó, os valores, e a gente tem a tensão, a gente tem 6 volts, nosso capacitor, porque vocês lembram que, ó, a tensão na nossa fonte é 10, tá vendo? Aí o que acontece aqui, pessoal? Por que a gente, lembra que eu falei que esse ramo ele tá em paralelo com esse ramo, que está em paralelo com esse ramo inteiro, né? Então o que acontece? Basicamente esses 6 volts é a tensão da fonte, que é 10, menos a tensão que está nesse resistor. Se vocês quiserem tirar a prova disso, vocês podem vir aqui, ó, e pedir para plotar essa tensão aqui, ó, nesse resistor. Vocês vão ver, matematicamente era para ser 4. Agora vamos ver se realmente vai dar 4. A gente roda de novo. Vem no plot. E aí, olha só o que a gente tem. Vamos dar um zoom aqui, né, pessoal? Porque vocês não são de ferro, né? Vocês não são Superman que enxerga tudo aí através das coisas. Aqui a gente tem os nossos valores e olha só. A nossa tensão ali no resistor, olha só qual que é o valor, 4 volts. Que coincidência, né? A nossa tensão da fonte é basicamente 10, né? Então a gente tem 10 menos 4, né? Menos 4 desse resistor é igual a tensão nesse ramo, que é 6. Então se a gente tiver a queda de tensão nesse resistor mais a queda de tensão nesse resistor ou nesse resistor, né? Porque aqui eles estão em paralelo. Esse resistor está em paralelo com esse aqui, certo? Esses dois o capacitor e esse resistor eles estão em paralelo, certo? Eles estando em paralelo quer dizer que a tensão aqui também vai ser 6. Se eu plotar lá, se vocês plotarem, vocês também vão estar vendo isso, tá vendo? Vocês têm que ficar plotando as coisas para ver. Aí se vocês plotarem a tensão aqui, vocês vão ver que é 6, então quer dizer que 10, que é uma tensão que está sendo gerada, né? Aí menos a primeira queda, que é uma queda de 4, menos a segunda queda, que é uma queda de 6, vocês vão ter o equilíbrio, né? É uma queda de tensão correta do circuito, né? Toda a tensão gerada está sendo aplicada no circuito, basicamente. E a gente pediu também para ver a corrente, né? Agora com isso aqui vocês têm o valor que é esse azulzinho. Esse aqui é o valor da corrente aqui nesse ramo. É um valor de 2 amperes. E pessoal, basicamente é isso aí, para vocês estarem simulando as paradas. Então, só para finalizar, né? O que vocês aprenderam hoje? Vocês aprenderam
a plotar aqui, né, tensão, corrente, etc. Vocês aprenderam um pouco de conceito de circuito zoom lá, um pouquinho de regime transitório, né? Vocês viram agora com uma clareza um pouco melhor o regime permanente, como simular ele. E vocês sabem agora também, né, a colocar o ground, nunca esquecer dele. E basicamente, pessoal, usar aquele marcador, né? Vamos voltar lá para vocês verem aqui. Opa. Usar esse marcador, ele é muito importante para vocês, tá? Vocês vão estar sabendo exatamente aqui o quanto de tensão, corrente, etc. Tem no objeto, né, que você está plotando, tá bom? Então guardem isso bem na cabeça de vocês. E acho que no mais para a aula de hoje é isso. Desculpa aí pelo celular. Um abraço para todos vocês aí. Espero que vocês tenham ficado um pouco mais claro para vocês agora aí os conceitos de circuitos e como mexer na ATP. No mais é isso aí, pessoal.